Isso, e fui secretário municipal de saúde também no município de São Francisco de Paulo, aqui na Serra Gaúcha. Sou conselheiro do Conselho Nacional de Saúde pelo Ministério da Saúde hoje. Antes fui conselheiro nacional de saúde pelo CONASEMS, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, quando era secretário de São Francisco de Paulo. Como psicólogo eu trabalhei no Sistema Único de Saúde como psicólogo clínico, aqui em Estação, município próximo a Erechim. Fui concursado aqui, trabalhei aqui em Estação. Fui o primeiro psicólogo concursado no município lá, e abri mão do concurso, como falou na pedi demissão de um concurso público. Eu trabalhei como educador popular também no CEPO, uma entidade que fica aqui em Erechim, o Centro de Educação Popular. Não sei se ainda existe o CEPO ou não, mas existe, né? Trabalhei lá. E de algum tempo para cá, estou lá no Ministério da Saúde, como já foi dito também antes, eu fui diretor do DENASUS, Departamento Nacional de Auditoria do SUS, e hoje sou diretor do Departamento de Auditoria Geral do SUS. E fiz parte do Conselho Gestor do GHC, quando não era dividido ainda pelas unidades, né? O GHC é o Grupo Hospitalar Conceição, para quem não conhece, quem não é aqui do Estado, é um grupo de hospitais federais que existe aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Bem, o que eu quero conversar com vocês? Vamos falar um pouco sobre o tema, mas primeiro explicar que essa atividade que está acontecendo aqui, não sei se já não foi dito pelo pessoal do SEAD, ela está existindo, já teve os módulos anteriores nos estados, né? E ela existe com essa atividade hoje aqui através de uma parceria feita pelo SEAD e pelo Departamento de Auditoria Geral do SUS. O recurso para financiar essas atividades foi colocado à disposição pelo Ministério da Saúde, pela Auditoria Geral do SUS, entendendo que essa é uma ação importante, uma ação que já tinha sido feita antes. O CEAP já vem, as CEAPeiras ou as CEAPistas aí, já vinha há tempo acompanhando essa história, né? O CEAP já fez essas atividades antes e a gente entendeu que poderia ser reeditado, retomado pela importância que tem junto aos movimentos. Tá? Bem, a gente quer falar um pouco, antes de falar sobre a ouvidoria e o papel que ela pode jogar nessa questão da participação do SUS, a gente quer falar um pouquinho sobre a democracia. Talvez me repita um pouco sobre aquilo que um ou outro colega já tenha falado ontem, mas talvez não. Eu quero correr esse risco. Tá? Porque para a gente é importante poder destrinchar um pouco mais esse tema com cada uma que está aqui. Primeiro, nós temos diferentes formas de democracia e nós temos a democracia em diferentes âmbitos. A gente está muito acostumado a associar a democracia ao aspecto político, tão somente. E, inegavelmente, ela está ligada ao fazer político das pessoas e das sociedades, das comunidades e das sociedades. Mas a democracia não se restringe ao âmbito político. A democracia também pode ser pensada e deve ser discutido em outros âmbitos. Por exemplo, no âmbito econômico. Se existe uma democracia econômica ou não. E se nós vivemos uma democracia econômica ou não. Tá? E para isso a gente pode pensar algumas situações diferentes. A democracia, portanto, ela não se reporta apenas ao âmbito político. Essa é a sua essência, é o seu nascedor. Mas ela também deve ser ampliada a sua discussão para outros âmbitos, como, por exemplo, o âmbito da economia. Ou, ainda, se quiséssemos extrapolar um pouco mais, para o âmbito da justiça. Para o âmbito da justiça, se a justiça ou se o poder judiciário, que, do ponto de vista teórico, não se enquadra dentro do campo político, nem se enquadra do ponto de vista teórico dentro do campo econômico, seria um outro campo, um outro âmbito. Se o judiciário e a justiça são democráticos ou não são. E ainda poderíamos pensar algumas outras possibilidades adiante para poder discutir a democracia. Mas estou falando disso por quê? Para que a gente possa ampliar essa ideia de democracia. Tá? E porque muitas vezes tentamos incutir, forçar algumas ideias de democracia que se restringem a um único aspecto e que talvez nem seja exatamente democracia sobre o qual se faz. Quando a gente vai para o âmbito da economia,
a gente deve pensar, os países do Ocidente, que tradicionalmente têm possibilidade de escolha dos seus representantes através do voto, são países realmente democráticos, com isso econômico? Alcançar a possibilidade de escolher representações, e a escolha de representantes está no âmbito da democracia política, mas alcançar essa possibilidade de escolher representações políticas é o significado em si, é o fim em si da democracia, quando nós não temos pessoas que conseguem ter renda para poder comer, fazer 3 refeições por dia, e para poder morar com decência, por exemplo, e para poder se transportar da sua casa para o seu local de trabalho, para o seu local de estudo e voltar para casa todos os dias. Essa é uma discussão que a gente deve poder fazer. E como tem várias pessoas aqui, várias pessoas negras, militantes do movimento negro, lembrar uma situação histórica, que foi a situação que desenvolveu, foi o embrião da luta dos direitos civis nos Estados Unidos e dali para o mundo, nos anos 50 e depois dos anos 60. Quando o Martin Luther King ainda era um pastor desconhecido, era um líder religioso desconhecido no interior dos Estados Unidos, em uma pequena cidade no sul dos Estados Unidos, aconteceu um episódio singular e interessantíssimo do ponto de vista histórico e sociológico. Lá existia uma única empresa de ônibus, e a empresa de ônibus cobrava 2 tarifas diferentes, uma tarifa para os brancos e uma tarifa para os negros. É claro que para os negros era mais caro, evidentemente. E os negros começaram a discutir isso através dessa liderança que era o Luther King e outros pastores da igreja na qual ele militava, a igreja evangélica. E nos cultos que eles faziam, eles começaram a pregação sobre isso, sobre esse preconceito, sobre essa discriminação que se impunha à população negra local. E o Luther King, que, como todos nós sabemos depois, foi um defensor dos direitos civis, mas principalmente um pacifista, pregador da paz, ele propôs um movimento de greve, que não era bem uma greve, né? Porque é difícil pensar greve nesse contexto, mas que era um protesto em relação a essa discriminação. E ele propôs o seguinte à população negra local: andemos a pé, vamos andar a pé, não vamos pegar ônibus. Se nos discriminam, se não há essa democracia econômica e nos discriminam, vamos andar a pé. E começaram uma grande luta no município, andando a pé, negando-se a pegar o ônibus e a pagar uma tarifa mais cara por um serviço que era prestado de forma igual aos brancos, e eles pagavam mais barato por isso. Para resumir essa história, depois de muitos meses de luta, na verdade isso não foi uma greve, foi um boicote, depois de muitos meses de luta, com pressões do poder público local, da polícia local, da prefeitura local, pressionando eles, inclusive com uma ordem de prisão para todos os líderes desse movimento, homens e mulheres que, como ele, lideravam esse movimento. E foi interessante que, quando a ordem de prisão chegou para eles, eles discutiram entre eles que deveriam recuar ou não, ou manter a posição. E um deles estava lá, que não era do município, era um negro, um jornalista de Nova York, que foi até lá para poder acompanhar e se juntar a eles na luta. Um jornalista negro, homossexual e comunista, ele se apresenta dessa forma a eles. Durante a discussão diz o seguinte, isso dentro dos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, racista, nos anos 50. Diz o seguinte, enquanto eles discutiam se deveriam recuar ou não nessa ordem de prisão, recuar do seu boicote. Ele diz o seguinte: mas o que é a prisão se não um prédio? A prisão é só um prédio. A gente vai recuar por isso? Pelo contrário, nós temos que manter a posição e afirmar cada vez mais aquilo no qual nós acreditamos. Eles fecham posição quanto a isso. Não foi uma discussão fácil como essa que eu estou fazendo aqui foi muito mais difícil.
e o Luther King vai à frente deles no dia que eles deveriam ser presos. Eles se antecipam e todos vão caminhando a pé, saindo das suas casas até a delegacia de polícia. E na frente da delegacia de polícia, alguns policiais, o delegado, a autoridade máxima lá esperando por eles, e o Luther King se apresenta como líder ao policial primeiro que está na frente e bota as duas mãos em posição de ser algemado. O delegado não autoriza que ele seja algemado. E eles entram e se colocam à disposição da polícia dentro da delegacia. Estamos aqui para ser presos. É claro que, enquanto isso, eles tinham um processo judicial ocorrendo na Suprema Corte Americana, alegando a inconstitucionalidade de cobrar duas tarifas diferentes para negros e para brancos. No final da história, eles ganharam o processo. A empresa de ônibus teve que deixar de cobrar as duas tarifas e cobrar uma só. E eles começam ali. É ali que Luther King passa a ganhar o cenário nacional nos Estados Unidos, o cenário mundial, pela luta dos direitos civis, começando por uma luta contra o preconceito racial, que foi a grande luta dele até ele ser assassinado, mas que também não divergia da luta dos direitos econômicos, pela democracia econômica, que nesse caso estava extremamente associada. Ou seja, os Estados Unidos, nós estamos falando que é uma democracia política que consegue eleger seus governantes, é uma democracia de fato, quando impõe diferenças econômicas das pessoas. Na Argentina, na Colômbia, aqui no Brasil, nós somos de fato uma democracia plena e completa, porque conseguimos escolher nossos representantes, onde não se escolhe os seus representantes na totalidade, mas se tem direito a acesso a políticas públicas como a saúde, a educação de forma universal e igualitária, e onde as diferenças econômicas são menores, porque as pessoas não são discriminadas por aquilo que sabem, mas elas se integram por aquilo que fazem. Não haveria uma forma de democracia também nesse lugar, como em Cuba? Estou trazendo essa discussão porque democracia não se representa e não se significa apenas pela possibilidade de escolha de representantes. Este é um mito, e o meu esporte preferido passou, de um tempo para cá, passou a ser desconstruir mitos, demolir mitos. Eu não sou um Nietzscheano, eu não sigo Nietzsche, mas nesse aspecto eu gosto muito dele. Demolir mitos acaba sendo algo importante para a gente, porque nós vivemos uma democracia, entre aspas, que constrói mitos, para que nós mantenhamos esses mitos e, de fato, talvez não tenhamos uma democracia plena. Dito isso, eu quero poder avançar desses tipos diferentes de democracias, em âmbitos diferentes, no âmbito econômico, por exemplo, passar para discutir a democracia política. E na democracia política nos oferecem muito um único modelo de democracia política possível de existir. Nos dizem, né, Edson, nos dizem que, o Edson da CUT aqui, nos dizem que a democracia é aquela que existe quando a gente pode escolher nossos representantes, a Câmara Municipal, o Parlamento Estadual e Federal, ou os poderes executivos municipal, estadual e federal. E isso se chama democracia representativa. Essa é uma forma de democracia? É, mas ela tem limites, ela tem estrangulamentos na sua existência. Eu quero poder discutir com vocês um pouco isso até o intervalo das 10h30, que já está logo chegando. Vamos discutir democracia representativa a partir das suas duas palavras. A gente falou um pouquinho de democracia, vamos falar de representação. A gente poder entender alguma coisa, para entender aquilo que significa essa coisa através do seu nome. E vamos discutir um pouco o que é representação. Não é Vanusa, do Rio Grande do Sul, Saragossa. Vamos discutir o que é representar. Representar é o quê? E aí, talvez, quando nós vamos discutir isso, o que é representar, a gente vai pegar algumas áreas da vida para a gente poder entender isso melhor. Algumas áreas do processo produtivo humano para a gente poder entender isso melhor. E quando a gente fala em representar, talvez a melhor área do processo produtivo humano que a gente possa encontrar seja a arte.
A arte talvez seja aquele ponto, aquele local onde nós possamos encontrar a melhor definição de representação. Nas artes cênicas, por exemplo, no cinema, no teatro, a gente talvez possa ter uma ideia boa do que é representar. Quando um ator e uma atriz se propõem a representar um papel, ele se propõe a fazer o quê? Ele se propõe a ser algo que ele não é por algum tempo. Não é isso? Eu recebo a incumbência como ator de representar o papel do, sei lá, de um grande rei, né? uma grande rainha. Mas eu não sou um grande rei, uma grande rainha, nunca fui, nunca tive esse papel na história da humanidade. Mas, enquanto ator, eu recebi essa incumbência. Fui convidado por um produtor de peça teatral, por um diretor, preciso de um ator que tenha as características para isso. Eu aceito e vou ser esse rei enquanto eu interpretar esse ator, esse personagem nessa peça que eu vou encenar no teatro. A peça tem duração de 1 hora, então eu serei rei por 1 hora, todos os dias. A peça vai ser representada de segunda a sexta, às 8 da noite até às 9 da noite. Então, segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, eu serei rei. Serei o rei Henrique V da Inglaterra, por exemplo, da Grã-Bretanha. Mas eu não sou esse personagem. Eu apenas represento esse personagem. Eu serei algo que eu não sou por 1 hora por semana, ou 1 hora por dia. Representar na arte, nas artes cênicas, tem esse significado para nós. Ser algo que eu não sou por algum tempo. Ora, e nesse processo de ser algo que eu não sou por algum tempo, eu vou me transformar nesse ser, nesse personagem. Eu vou adquirir as suas características, eu vou interpretar isso, eu vou dar a minha cara, a minha forma, a minha voz, as minhas expressões para esse personagem por aquele tempo. Acabou a peça, tiro a maquiagem, tiro a roupa, volto para casa, durmo e amanhã vou estar aqui de novo. Isso é representar de maneira bem simples, sem entrar em muitas teorias das artes cênicas ou da interpretação, da representação. Ora, se eu transportar esse conceito cru que eu estou apresentando aqui a vocês para a política, para a democracia política, o que pode significar isso? E vejam, eu não estou aqui dando a verdade a vocês, eu estou dando a minha interpretação disso. Está bem? Não em momento algum digam, mas isto é assim. Eu estou dizendo que essa é a minha interpretação. Outras pessoas, vocês aqui, qualquer outro, poderão dar outras interpretações. Estou aqui exercitando o meu direito de interpretar isso com vocês. Tá bem? Essa não é a verdade. Essa é uma apresentação dela possível. E eu estou dividindo ela com vocês para a gente poder criticar ela e trabalhar com ela. Ora, o que pode significar isso dentro da democracia política, dentro da política? Se representar é ser o que eu não sou por algum tempo, na arte, na política, transportado isso para lá, talvez queira dizer que eu serei algo que eu não sou por algum tempo também na política. E vamos trazer isso mais para o dia a dia, para o cotidiano, para a realidade da representação da democracia representativa. Quando eu me candidato a um cargo eletivo, quando eu me candidato a vereador, vereador não é um bom exemplo. Vamos pegar o exemplo do parlamento, sim, o parlamento, a Câmara Municipal, esse aqui é um parlamento, mas vamos pegar um parlamento que agrega outros elementos para a gente poder discutir. Elementos geográficos, vamos colocar assim. Vamos pegar o Parlamento Federal. Poderia ser o Parlamento do Estado, não tem problema não, mas vamos pegar o Parlamento Federal. O Congresso Nacional com a Câmara Federal e o Senado. Depois eu vou explicar por que isso. Que geografia é essa que diferencia esse Parlamento do Parlamento Municipal? Quando eu me candidato a um cargo de deputado federal, eu estou propondo o quê? Para essas pessoas a quem eu vou pedir voto, para essas pessoas a quem eu vou me apresentar e pedir o seu apoio, eu direi o seguinte: eu quero ser o teu representante lá, Luciano. É Luciano? Ser o teu representante, Luciano, lá em Brasília.
partir de agora, quando vocês ouvirem representante, associem. Eu seria o seu representante, eu seria aquilo que eu não sou por algum tempo, para você lá em Brasília. Eu a representarei lá em Brasília. E ao fazer isso, eu vou pedindo apoio, eu vou pedindo votos, tenho que migrar, tenho que transitar, tenho que itinerar por um território onde estão essas pessoas, onde estão esses votos, para poder ganhar legitimidade através do voto e ter assento lá na Câmara Federal. Isso quer dizer que eu estou me propondo a ser o que eu não sou. Por que eu seria o que eu não sou na política? Porque eu não consigo ser a Luciana, eu não consigo ser o Octávio, eu vou ter que ser o representante das ideias, dos interesses, dos desejos, das demandas dessas 3 pessoas que estão aqui. Na verdade, para eu me eleger deputado federal, eu preciso de 100 mil votos aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer que eu deverei ser um mosaico, eu deverei ser uma simbiose, eu deverei ser uma combinação dos desejos de 100 mil pessoas para representá-los, para ser aquilo que eu não sou em Brasília. Como eu consigo fazer essa representação? Como eu consigo representar com fidelidade, de maneira fiel, com fidelidade, esses interesses dessas pessoas? É difícil, é praticamente impossível isso, essa fidelidade e essa representação o mais próximo possível dos anseios dessas pessoas. E quando eu me elejo, o Parlamento Federal tem uma geografia muito específica. Que geografia é essa? É a geografia do distanciamento, que é verbalizada nas falas de muitos eleitores da seguinte maneira: passou aqui só para pedir o voto e nunca mais apareceu. Vocês não falam isso? A gente não fala isso? Não é assim hoje? Pois é, não é? Essa é a pergunta. Ou seja, e se é, por que é? Porque esse Parlamento Federal, nessa geografia do distanciamento, encontra motivos para ser assim. Primeiro, o motivo da própria distância geográfica. Você dá expediente 3, 4 vezes por semana lá e tem que vir para a sua base de novo. Esse distanciamento por si só afasta, sim, aquele que foi escolhido para representar 100 mil anseios diferentes daquilo que pode garantir a raiz e a fidelidade nessa relação, que é a aproximação geográfica com as pessoas. Vamos fazer entender de outra forma. Se você é casado, e o teu pai trabalha longe de você, mora longe de você, essa relação tem dificuldades a partir disso, ou pode ter dificuldades a partir disso, não pode? Dificuldades que passam pelo desejo do casal, dos dois, pela identidade que os dois têm que construir juntos. É uma realidade. Não quer dizer que seja um empecilho intransponível para a relação, mas é uma dificuldade com a qual o casal vai ter que se deparar. Se um trabalha em Porto Alegre e o outro trabalha em Florianópolis, essa distância geográfica vai ser uma geografia do distanciamento, do afastamento dos dois. Eles vão ter que pensar em estratégias que possam garantir essa aproximação mínima do casal. Como que um representante consegue fazer isso com 100 mil pessoas que escolheram de maneira fiel e manter esse casamento vigente, válido, com fogo, ardente? Como conseguir fazer isso? Essa geografia do distanciamento político do Parlamento Federal começa a ter um problema aí. E essa equação começa a ser difícil de resolver exatamente por isso. Mas não é só ela que bota um empecilho dentro dessa democracia representativa. A geografia do distanciamento também ela é aliada de uma outra geografia, a geografia econômica. Porque esse distanciamento do eleitor, que escolheu aquele representante, vai ser mais fragilizado ainda, essa relação, essa identidade, essa aproximação, pelo poder econômico. O poder econômico, quando quiser falar com esse representante, vai pegar um telefone em qualquer lugar do mundo, onde ele estiver, e vai dizer assim: eu preciso de uma agenda com você, temos uma pauta aí na Câmara, um projeto de lei tal, podemos conversar amanhã ou essa semana? Vou levar um grupo para eu conversar com você. Está marcada a agenda, eu saio de onde eu estou lá em Tóquio, no Japão, pego um avião, vou para lá para conversar com você nesse mesmo momento. Daqui a 2 dias eu estou aí conversando contigo.
Para o capital, essas barreiras da geografia, do distanciamento, elas são facilmente intransponíveis. Ele se desloca e aí começa o jogo da sedução. O jogo da sedução que se enfraquece naquele casamento de um representante com seus 100.000 representados, ele é exercitado permanentemente pelo capital na democracia representativa. E essa sedução, essa aproximação permanente, constante, faz com que aquilo que identificou, se é que houve em algum momento um processo de identificação entre o escolhido para representar e aqueles que deram o voto para ser representados, faz com que essa identidade vá se perdendo, essa fidelidade vá se fragilizando, vá se debilitando, e vai ficando muito mais fácil para que o capital, com o seu processo de sedução, cada vez mais insidioso e mais forte, vá fragilizando as convicções, as posturas, vai fragilizando as aproximações e processo identitário desse que os representa com os seus representados. Talvez por isso, muitas vezes, vamos para a vida mais prática agora, do dia a dia, talvez por isso, muitas vezes, digamos o seguinte: mas eu votei naquele cara é bom, e como é que ele está aprovando um projeto desses? Um projeto contra o nosso interesse, nós aqui da comunidade tivemos aqui 100 votos para ele, como é que ele está votando contra os projetos, contra nós, a favor desse projeto? A democracia representativa, ela sempre vai ser a democracia preferida. Quando existir democracia, sempre será a democracia preferida pelo capital. Porque é muito mais fácil para o capital corromper e aproximar 513 deputados do que 100 milhões de pessoas. Ele sabe quais são os parlamentares, ou as parlamentares, tem os seus telefones celulares, os seus endereços eletrônicos, sabe onde estão os seus gabinetes e sabe fazer o que nós dizemos em política do corpo a corpo com essas pessoas, permanente, a disputa de ideias, a disputa ideológica e, mais do que isso, a sedução econômica, a sedução ideológica também sobre esses representantes. Por isso, mais do que a democracia representativa apenas, o parlamentarismo é sempre o modelo de democracia que o capital gosta. Vejam, por exemplo, na Europa agora. Não existe a recessão, a crise financeira desde 2007, 2008, na Grécia, em Portugal, na Irlanda, na Itália. Esses países todos são parlamentaristas. Tem parlamentos, tem primeiros-ministros e tem um presidente também lá. E como tem votado esses parlamentos escolhidos pelo povo, com o voto do povo, nas discussões colocadas para eles de austeridade fiscal ou esbanjamento de dinheiro público. A austeridade fiscal, corte nos orçamentos públicos de saúde, previdência, educação e por aí fora, os direitos trabalhistas, versus crise. Como eles têm votado? Em todos esses parlamentos, a maioria aprovou aquilo que eles têm chamado eufemisticamente de austeridade fiscal. Não é assim? Mas quem votou isso? Os deputados desses parlamentos. E esses deputados foram escolhidos por quem? Pelo voto popular. Como que numa crise financeira que não tem rosto, que ninguém mostrou tabelinha para as pessoas dizendo o responsável pela crise são este, e os valores que eles devem são este. Como que num processo que ninguém sabe quem é o responsável, de onde vem essa crise, esse rombo, e quanto deve ser pago para sanar esse rombo, porque ninguém apresentou isso, né? As pessoas falam em bilhões, em milhões, em trilhões, mas ninguém apresentou isso transparentemente. Como que num processo como esse, que não tem transparência nenhuma, parlamentares que foram escolhidos pelo povo votam num processo, num projeto que diz austeridade fiscal, sinônimo de corte no orçamento público de políticas públicas. Faz isso porque o parlamento sempre será a instituição mais fácil de ser cooptada pelo capital. E quando tiver democracia, das democracias, a democracia representativa é aquela mais frágil
ao poder de sedução do capital. E é aquela mais frágil ao poder ideológico que a classe dominante tem sobre os dominados, sobre os seus representantes. Por quê? Porque quem representa algo não é algo. Quem representa ser aquilo que não é aquilo que representa ser. E se não é aquilo, tem menos propriedade para fazer a defesa sobre aquilo. E tem menos fidelidade para fazer essa defesa. E por essa geografia do distanciamento que eu falei antes, por esse jogo de sedução do capital, vai se fragilizando o processo identitário, quando ele existe, do representante em relação aos seus representados. Por isso, um deputado, um senador, estou falando do Parlamento Federal, eu falando do Parlamento Estadual, e até talvez o Parlamento Municipal, mesmo essa geografia do distanciamento seja menor. Por isso que sempre há essa incidência sobre esses representantes, porque não me interessa a patuleia, não me interessa o populacho, não me interessa o povo, me interessa o poder decisório. Onde está esse poder decisório? Está no representante. E eu vou até esse representante discutir com ele. Ele depois que se entenda com os seus eleitores, se ele não se reeleger, o problema dele. Estou sendo claro? Bom, não sei se vocês concordam comigo. Eu estou dizendo essa é a minha versão dos fatos. Vocês não precisam concordar comigo. Tá? Estou apresentando apenas uma versão provocativa para vocês, para a gente entender um pouco o que é ser democracia representativa, um pouco o que é representar e representação. Não tem nenhum deputado federal aqui. Eu nunca me candidatei a deputado federal, nem a vereador, nem coisa nenhuma. Nunca fui, nunca tive esses mandatos. Porque eu não acredito em democracia representativa. Eu só acredito em democracia representativa sobre um aspecto, como transição para a participação. E dentro do ponto de vista histórico, inegavelmente a democracia representativa que nós temos hoje no Brasil, por exemplo, é um grande passo, é um grande avanço em relação ao que tínhamos 30, 35, 40 anos atrás no país. Inegavelmente é. O processo que nós tínhamos antes, que tínhamos um parlamento federal fechado, com mandatos cassados de deputados federais, por exemplo, para a restauração desse processo e a garantia desses mandatos e da mínima possibilidade de escolha do cidadão, dos seus representantes, do processo de interlocução, inegavelmente, dentro do ponto de vista histórico, a democracia representativa hoje ela é muito rica para nós em relação ao que tínhamos 40 anos atrás. Mas ela também é insuficiente para garantirmos as transformações que nós necessitamos no avanço deste país e dessa nação de forma soberana aquilo que nós queremos. Dentro de um processo histórico, a democracia representativa tem um papel de transição e fortalecimento para a participação. É só acredito nela, observando esse papel que ela tem a cumprir. Porque senão, se ela for a representação da democracia, se ela for a democracia em si, como tentam dizer para nós, estamos perdidos. Porque o nosso limite de interferir no dia a dia, na materialidade das relações de trabalho, das relações sociais, e de fazer do nosso meio aquilo que nós queremos, transformando isto ao nosso favor, se a democracia representativa for ao fim e ao cabo a representação em si da democracia, esses objetivos, essas possibilidades nós nunca teremos. A pleno vapor, a pleno gozo, nunca teremos. Tá bem? Pois bem, que horas são agora? 10h31. A gente vai fazer um intervalo aqui, enquanto vocês vão processando essas ideias. E processar junto com comida é bom, porque a gente vai processando e vai processando também o alimento e o aspecto nutricional. A gente volta em 20 minutos, pode ser? 15 minutos, para voltar em 20 pelo menos, e a gente retoma daí para a democracia participativa.